Obrigado a todos aí pela presença hoje. Damien, você quer começar a fazer as apresentações? Perfeito, Daniel. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito bem-vindo nesse webinar que está sendo organizado pela Belgalux. Meu nome é Damien Grimalprez, eu sou o presidente da associação, nossa Câmara de Comércio e Indústria belga, luxemburguesa e brasileira. Me permite só passar algumas palavras sobre a Belgalux para conhecer um pouco mais a entidade. A Belgalux é uma associação sem fins lucrativos que tem como a missão ajudar, proporcionar e impulsionar os negócios de nossos associados. Associados que podem ser pessoas jurídicas ou podem ser pessoas físicas também. E como a gente faz isso? Como a gente quer que seu negócio vai crescer? Nós fazemos isso por meio de vários eventos mensais, que podem ser webinars, happy hours, pode ser um jantar na residência do consulado, pode ser visitas nas empresas de nossos associados, que são visitas como uma forma um pouco mais industrial. Nós temos também um newsletter, onde os associados podem entregar com matéria sobre a empresa deles, para divulgar produtos, serviços. E, às vezes, nós temos CEO Talks, convidamos CEOs para dar uma palestra e conversar sobre assuntos relevantes do momento. Assim, eu acho que você tem que ver a Belgalux como um lugar de encontros. A gente fala muito de matchmaking. A gente tenta de entrar e de conectar pessoas que podem ser uma interessante para o outro e assim fazer crescer seu negócio. Esse é o nosso papel principal para o associado que vai se ligar a gente. Se você, nesse momento, ainda não está membro ou você está interessado em virar membro da nossa Câmara, por favor, entre em contato comigo ou com alguém dos nossos diretores da Câmara, que você vai ser muito bem-vindo e vamos dar todas as explicações como se aderir à nossa Câmara. Nesse momento, para o webinar de hoje, eu gostaria também agradecer a presença do nosso cônsul-geral, Mathieu Branders, cônsul-geral aqui de São Paulo, da Bélgica, e agradece ele de fazer a honra de estar com a gente nesse webinar importante. Agora, eu gostaria de dar a palavra mesmo para Daniel Rubin, nosso diretor de Inovação e Sustentabilidade, que vai moderar e liderar essa palestra interessante de hoje. Muito obrigado a todos e desejo desde já um bom evento. Daniel, a você. Obrigado. Obrigado a todos pela presença. Obrigado pela presença do senhor cônsul-geral da Bélgica em São Paulo, senhor Mathieu Branders, pela presença do presidente da Câmara, Damien Grimalprez, especial Rodia Solvay por aceitar esse convite, e também agradecendo a conselheira Anne van den Aven e a estagiária Isabela Neres pelo apoio nessa organização desse evento. Eu peço que os participantes mantenham o microfone no mudo no momento, e caso tenham perguntas, enviem pelo chat, tá? Nós vamos responder as perguntas no fim da apresentação. Então, gostaria de apresentar aqui um pouco. É raro a gente usar superlativos para descrever um parceiro e ter certeza que não tem exageros. Hoje é o caso que a gente tem aqui. Hoje nós trazemos uma das empresas mais importantes do mundo para a história da ciência e que tradicionalmente influencia o futuro de uma forma inspiradora e pragmática. O Grupo Solvay, entre outros grandes feitos, proporcionou ao mundo o lendário debate entre Niels Bohr e Albert Einstein, que fundamentou o nascimento da física quântica em seus Solvay Conferences no início do século XX. Hoje, a Rodia, empresa parte desse grupo, é uma das empresas que tem mulheres em sua liderança executiva, com o exemplo da CEO Daniela Manique e, é claro, da nossa convidada. Com isso, eu tenho o prazer de apresentar a representante desse claro exemplo de sucesso da presença belga no Brasil, a gerente sênior de inovação e sustentabilidade da Rodia Solvay, será Rônia Marques. Rônia, obrigado por estar conosco. A tela é sua. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante. Agradeço muito aí o convite. Bom, posso começar, Daniel?
Queria falar um pouquinho sobre a Rhodia, né, e o Grupo Solvay. A Rhodia é uma empresa química instalada no Brasil desde 1919, ou seja, a gente já tem aí mais de 100 anos de história no Brasil. Hoje, a Rhodia pertence ao Grupo Solvay, um grupo belga, fundado pelo cientista Ernest Solvay, e a gente atende a diversos mercados, né? Então, a gente atende o mercado automobilístico, construção, bens de consumo, agricultura, alimentos. Então, para atender essa vasta gama de mercados, a gente se organiza em unidades de negócio. Nós temos 9 unidades de negócio no mundo. E eu faço parte da Coates, que é a maior unidade de negócios aqui no Brasil, com sede aqui no Brasil também. Nós exportamos, mas a nossa sede é aqui no Brasil. E a Coates, ela tem como principais produtos aí, né, as linhas de fenol e derivados, solventes, intermediários e poliamida. A poliamida é bem conhecida por todos nós, é o nylon, né? A gente chama normalmente de nylon, é um polímero. E a gente tem 2 sites principais de produção. Um fica em Paulínia, no interior de São Paulo, próximo da região de Campinas, onde nós temos a unidade química, uma das maiores unidades do Grupo Solvay no mundo. Nós vamos mostrar um pouquinho um vídeo que vocês vão conhecer virtualmente a nossa unidade de Paulínia. E temos a unidade de Santo André, que é a unidade onde nós fabricamos os fios têxteis e fios para outras aplicações. Bom, falando um pouquinho sobre ESG, ESG não é um tema novo para a gente, né? Apesar da gente ver que a mídia tem falado bastante de ESG nos últimos anos, a Rhodia tem uma tradição já há algum tempo na área de sustentabilidade. Então, o nosso programa de sustentabilidade nasceu em 2007. Em 2007, o termo ESG não era muito conhecido. Nós chamávamos os programas de sustentabilidade das empresas de responsabilidade social corporativa, ou RSC, ou em inglês CSR, Corporate Social Responsibility. Na época, estava em construção uma norma orientativa na Europa, né, através da ISO, a ISO 26000. É uma norma que orienta as empresas como implementar os programas de sustentabilidade. Porque a gente sabe, sustentabilidade é um conceito, de certa forma, distante, né? É um conceito, uma visão, na verdade, né? O que é sustentabilidade? É você preservar o planeta para as futuras gerações, para os nossos netos, bisnetos e etc. A responsabilidade social corporativa é o desafio de trazer essa visão de uma forma concreta para as empresas. Como é que a gente traz isso no nosso dia a dia? Como é que a gente traz isso nos nossos processos de trabalho? Então, estava em discussão essa norma, que foi lançada em 2010, mas na época a Rhodia optou por lançar antes. Nós lançamos em 2007 um programa chamado Rhodia Way, onde a gente fez um benchmark com diversas empresas sobre as práticas de sustentabilidade existentes e montamos, então, um conjunto de práticas de sustentabilidade a serem implantadas em todos os sites no mundo. O Grupo Solvay, quando adquiriu a Rhodia, ficou bem interessado por esse programa, e daí a gente passou a se chamar Solvay Way. Implantamos várias práticas ligadas a clientes, fornecedores, planeta, comunidades, acionistas, e desde então a gente vem evoluindo, tanto nas práticas quanto nos nossos resultados. Atualmente, nosso programa de sustentabilidade se chama Solvay One Planet. É um programa que está estruturado em 3 pilares: o pilar clima, o pilar recursos e o pilar qualidade de vida. Então, eu pensei em trazer para vocês alguns exemplos de projetos e ações que a gente tem implantado nesses 3 pilares, até para aquecer um pouco o nosso bate-papo e aí a gente evoluir no assunto nesse evento, né?
Bom, no pilar clima, não podemos deixar de falar de emissões de gases de efeito estufa. A gente sabe que hoje é muito importante a questão do aquecimento global e cada vez mais a gente vê isso presente nas nossas vidas, né? Nas chuvas em excesso, nas secas extremas. Então, é algo que a gente realmente precisa urgentemente endereçar. E no nosso caso, a gente teve uma oportunidade, né, em 2006, 2007, de lançar um projeto em Paulínia para fazer o abatimento de um gás de efeito estufa de um dos nossos processos produtivos. Nós temos uma unidade produtiva que tem como subproduto um gás chamado óxido nitroso, que é um gás que tem um efeito de aquecimento global 265 vezes pior do que o gás carbônico, o famoso CO2. Então, na época, nós, através, né, do protocolo de Kyoto, nós entramos com um projeto no mecanismo de desenvolvimento limpo, construímos uma unidade que queima esse gás. Então, esse gás de efeito estufa, ele é queimado e transformado em gases inertes que não vão ter o potencial de aquecimento global na atmosfera. Para vocês terem ideia de quão grande é esse projeto, o equivalente que ele deixa de emitir é equivalente às emissões de uma frota de 1 milhão de carros. Então, é um volume realmente bem expressivo. A gente, apesar, né, de ter lançado em 2006, continuamos operando essa fábrica, buscando melhorias na sua operação com eficiências altíssimas, próximas a 100%, né? E a gente realmente elimina esse tipo de efeito aí de gases de efeito estufa. Significa que a gente reduziu na nossa planta 95% das emissões já, mas temos ainda 5% de emissões remanescentes, as quais a gente ainda quer zerar. Então, é o nosso objetivo ter um nosso site produtivo carbono neutro, ou seja, temos um grupo trabalhando para isso, buscando fazer a transição energética de combustíveis de origem fóssil, como gás natural, para outras fontes, né, como biomassa ou biometano, que são combustíveis renováveis, né? E o que significa isso? Significa que o gás carbônico que você coloca na atmosfera, ele será reabsorvido na plantação, né, na plantação que vai dar origem à biomassa, ou em um outro produto agrícola que vai absorver esse carbono da atmosfera. Então, nós não estamos satisfeitos com os 95%, a gente quer chegar realmente nos 100% de redução de emissões. E quando a gente fala de emissão de gás de efeito estufa, a gente fala, né, das nossas unidades produtivas, mas também a gente tem que falar da nossa cadeia, né? As nossas plantas, elas têm matéria-prima, elas consomem energia, então a gente também precisa olhar para as emissões dessas entradas da nossa operação. Então, o que nós temos feito? Nós temos conversado com nossos principais fornecedores para que juntos a gente também consiga encontrar projetos e oportunidades de redução de emissão. O segundo exemplo que eu trago no eixo do clima é em relação à biodiversidade. A gente coloca o tema biodiversidade no pilar do clima, por quê? Porque tem tudo a ver, né? Você ter aí os seus biomas preservados, isso ajuda bastante na regulagem, né, do clima no planeta e também nas espécies, né? Falando aí de fauna e falando de flora. E aí a gente traz aqui um resultado bem interessante e bem recente para a gente, do qual a gente tem bastante orgulho. No ano passado, o nosso site de Paulínia ele ganhou uma certificação chamada Conservação da Preservação da Biodiversidade, que é um certificado emitido por uma ONG internacional com sede nos Estados Unidos, que é a WHC, Wildlife Habitat Council. É uma entidade que é focada na conservação da biodiversidade de terras privadas,
Então, no planeta, nós temos hoje grandes áreas públicas, né, governamentais, que precisam ser preservadas, mas temos cerca aí de 15% de terras, né, privadas, que também precisam fazer a sua lição de casa e preservar os seus biomas. Então, essa certificação foi dada e nós conseguimos o nível máximo, que é a certificação Gold, né? Eu vou passar um vídeo com algumas imagens aqui sobre o nosso site e falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Vocês já estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Mas para ilustrar, né, e vocês terem uma visão um pouco do nosso site de Paulínia. Bom, então vocês veem que é um site em que a gente tem muita área verde, né? É um site que a gente ocupa apenas 15% da área do site com as nossas unidades produtivas. E nós temos feito, ao longo dos anos aí, vários projetos de reflorestamento, e nós tomamos o cuidado não só de plantar árvores, mas a gente tem o cuidado de plantar árvores nativas, que é justamente para a gente recompor o bioma existente, né, que é a Mata Atlântica. Então, um dos projetos principais é o projeto de reflorestamento, e nós já temos aí um compromisso até 2031 de continuar trabalhando em reflorestamento. Nós temos também vários animais, né? Nós já detectamos 83 espécies de animais dentro da nossa área produtiva, no bioma que fica em volta, né, das nossas fábricas. E aí nós estamos falando de capivaras, onças, lobo-guará, algumas espécies até que estão ameaçadas de extinção. Então, a gente sempre preserva, né, a distância, né, porque esses animais selvagens eles precisam estar dentro da floresta. Então, a gente tem o cuidado, né, de ter as cercas, isolando a área industrial da área florestal. Os nossos bombeiros, né, a nossa equipe de controle de emergência foi treinada para, quando identificar um animal, uma cobra, um anfíbio, uma capivara, eles têm todo o treinamento e as ferramentas adequadas para pegar aquele animal com todo o cuidado e retorná-lo para o seu habitat de origem. Então, todos eles têm esse treinamento. Nós também fizemos uma escada de peixe, que existe um desnível no rio, né? Nós temos 2 rios que passam dentro do nosso site. Essa escada de peixe permite que o peixe ele consiga fazer o processo da piracema, que é o processo de reprodução, né, dos peixes. Então, são alguns exemplos ligados aí à fauna e à flora. E temos também um forte projeto de educação, que isso conta também nessa certificação de biodiversidade. Não adianta você preservar o seu ambiente, mas você precisa também conscientizar a sua população, tanto interna, né, falando dos funcionários, quanto externa, falando dos nossos vizinhos, das comunidades que nos cercam, sobre a questão da biodiversidade. Então, sendo assim, a gente tem projetos de portas abertas, onde a gente recebe estudantes de ensino fundamental, ensino médio, universidades, onde a gente compartilha um pouco do que a gente conhece em termos de preservação ambiental e os convida também a aderir, né, a essas práticas, né? Cada um no seu dia a dia pode estar colaborando. Então, foi um programa, né? Eu sempre brinco, nós somos Gold, mas temos ainda muito a melhorar, né? É interessante a gente ter esse reconhecimento de uma entidade internacional, nós temos orgulho, mas a gente que está na gestão do programa, sempre existem pontos a melhorar. Então, e é algo que a gente quer focar bastante nessa evolução e contribuir, né? Mostrar que é possível você ter uma unidade química inserida num bioma
e ter uma convivência não só de não impactar, mas até de ser positiva, né? A gente ter esse relacionamento com a biodiversidade de uma forma bastante positiva. Bom, falando um pouquinho agora, né, do eixo de recursos, e aí a gente, quando fala do pilar recursos, nós estamos falando de matérias-primas, nós estamos falando de água, nós estamos falando, então, de um outro programa que nós chamamos de economia circular. Acredito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Primeiro, vou falar o que seria a economia linear, que é o oposto da circular, né? A economia linear é a economia que a gente pratica, né? O planeta pratica na maior parte das vezes. É você extrair, né, da natureza os recursos naturais, usar esses recursos para fabricar alguma coisa, algum produto. Esse produto vai ser vendido, vai ser consumido ou utilizado e depois descartado. Ou seja, esse ciclo é feito uma vez só, não é nem ciclo, né? Essa sequência é feita uma vez só. Você extrai, produz, consome e joga fora. O que traz o conceito da economia... Ou você quer perguntar uma coisa, Daniel? Só um minutinho aqui, você ainda está compartilhando a tela. Acho que seria melhor se o pessoal visse mais o seu rosto. Tá bom, tá joia. Desculpa interromper. Obrigada por ter avisado. Isso. É só cancelar aqui. Saiu? Tá. Então, o conceito da economia circular é você utilizar e não descartar. É você tentar reutilizar ou reciclar. Ou seja, o seu resíduo, ele deixa de ser visto, né, como um resíduo. Ele passa a ser, na verdade, uma nova matéria-prima para uma outra aplicação, para um outro produto ou para uma reutilização. Então, a gente tem trazido esse conceito, né, nas nossas operações. Por quê? Porque a água pode ser reutilizada. Então, a gente tem vários circuitos de água em circuito fechado, que permite que a gente reutilize a água, né, e capte menos água do meio ambiente. A gente também, em termos de produtos, quando você fala de economia circular, nós estamos aí lançando e tendo no mercado produtos que vêm de fonte renovável. Por quê? Porque a fonte renovável, o produto vai se regenerar. Então, nós temos a química do etanol no nosso site de Paulínia, onde o etanol vem da cana-de-açúcar, é uma matéria-prima importante para a gente, onde a gente faz um solvente de fonte aí parcialmente renovável. Então, isso contribui com a economia circular, porque essa matéria-prima ela é regenerada, né? A cana-de-açúcar ela vai absorver o carbono, etc. E ela, então, é regenerada, diferentemente dos materiais que vêm do petróleo. Então, a gente tem um esforço grande de lançar essas moléculas de fonte renovável. Lançamos, inclusive, o ano passado, um produto da poliamida, né, que é o nylon, que eu comentei no início, de fonte também parcialmente renovável, um produto chamado Bioamine. E também outra contribuição são os produtos reciclados. Então, na nossa unidade têxtil em Santo André, todo o refúgio da nossa fiação, do nosso processo produtivo, ele é reutilizado, reciclado e dando novos polímeros que vão ser reaproveitados. Então, essa parte de produtos alinhados com a economia circular é bastante importante, né? Porque a gente consegue contribuir aí com o planeta. Também a gente tem dentro desse pilar, né, do recurso, uma ferramenta que chama SPM, Sustainable Portfolio Management, onde a gente avalia, né, desde o início da ideia, vamos lançar a molécula X. Quando a gente tem essa ideia, a gente analisa todo o ciclo de vida do produto para ver os impactos ambientais, quais são esses impactos,
como esse produto vai ser aplicado na sociedade, ele vai trazer um benefício para a sociedade e para o planeta, ou ele vai ser neutro, ou ele vai ter algum sinal negativo para o planeta. E essa ferramenta é utilizada para a tomada de decisão. Então, se você faz essa análise e essa análise não é positiva, a gente não vai adiante. Então, a gente faz, é o que eu comentei no início, né, de como traduzir sustentabilidade no dia a dia na tomada de decisão. Esse é um bom exemplo, né? Essa ferramenta permite que a gente tenha essa visão do que pode contribuir ou não para o planeta e para a sustentabilidade. E é algo que a gente leva bem a sério. Então, a gente faz essa análise para os produtos que já estão sendo comercializados, para os nossos projetos de investimento e também para novos lançamentos, novas moléculas que a gente venha a fazer. E, por fim, quando a gente fala do pilar, né, de qualidade de vida, é o pilar onde a gente tem a preocupação aí com o bem-estar. E um tópico muito importante para a gente, como uma indústria química, é a questão da segurança no trabalho, né? Então, hoje a gente tem como objetivo ter 0 acidente, né? Então, a gente coloca o acidente e a segurança sempre em primeiro lugar, ou seja, na verdade, a gente sempre coloca como um valor, né? É algo que tá dentro do nosso DNA, segurança, saúde e meio ambiente veio até antes do conceito de sustentabilidade dentro da nossa empresa. E a gente tem colocado vários esforços, né, para chegar no 0 acidente, porque a gente acredita que é viável a gente ter 0 acidentes industriais. Também dentro do pilar de qualidade de vida, a gente tem lançado e debatido bastante a questão da diversidade, equidade e inclusão. É um assunto que a gente vê bastante relevância, né? Nós temos um indicador, que é o de percentual de mulheres em cargos de liderança, mas ele é apenas um pedaço da história da diversidade, né? A gente sabe que diversidade é muito mais do que a questão de gênero, e a gente está buscando, nos nossos processos seletivos, trazer uma amostra dessa diversidade que a gente tem no Brasil e que é muito rica. Em termos empresariais, o que significa você ter uma população diversa? Significa diferentes formas de pensar, né? E esse debate, essas diferentes formas de ver o mundo, de ver a sociedade, ajuda a gente a evoluir, a progredir como empresa e a contribuir cada vez mais, né? Então, a gente tem esse programa também que a gente chama DEI, de Diversidade, Equidade e Inclusão. E como um exemplo desse programa, o ano passado, o Grupo Solvay, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele estendeu a licença coparental, garantindo aí, no mínimo, 16 semanas para o pai ou a mãe, mesmo que seja adotivo, né? Então, a gente já tem aí vários, principalmente no Brasil, né? Isso representa para os pais uma extensão significativa, e a gente tem aí alguns exemplos, né, de colegas meus que já usufruíram dessa licença paternidade estendida, e o quão é bom isso, né? Estar em contato com o seu bebê, com a sua família, com a sua esposa. Então, também é um exemplo de uma ação concreta que foi feita dentro do eixo de qualidade de vida e bem-estar. Bom, alguns exemplos, né, para a gente começar o nosso bate-papo. Legal, Rônia, obrigado. É super inspirador mesmo saber o quantas possibilidades você tem, né, de desenvolver projetos em sustentabilidade. Acho que a primeira coisa que vem à mente é o meio ambiente, mas a gente tem projetos de diversas escalas, desde a floresta, né, que a gente acaba de ver aí na planta de Paulínia, até mesmo essa questão do dia a dia, do cotidiano, do colaborador ali, que também, se não é só aumentar a produtividade, sim proporcionar uma qualidade de vida ali para quem está fazendo tudo acontecer também. Eu acho que eu tinha perguntas a priori que já foram até respondidas, né? Que eram
como que vocês fazem para implementar, né? Assim, como uma tomadora de decisão, como que vocês dão os primeiros passos? Uhum. Você falou um pouquinho das ferramentas aí de análise, de tomada de decisão, né? Mas eu queria saber um pouco como que é essa dinâmica também, assim, dentro da empresa, de onde vêm essas decisões, se você toma decisão e comunica para a diretoria, como que funciona no seu dia a Uhum. dia, essa implementação, esses primeiros passos de implementação? Um programa de sustentabilidade, para você estar implantando, o primeiro passo é você fazer o que a gente chama de análise de materialidade. O que significa isso? É você definir inicialmente quais são as suas partes interessadas, que em inglês a gente chama de stakeholders, que são o quê? São as entidades que são impactadas pela sua existência, seja um impacto positivo ou negativo. Então, o primeiro passo é você definir os seus stakeholders. Com quem que eu interajo? Qual o meu impacto com essas entidades? Então, no nosso caso, a gente definiu, né, clientes, fornecedores, o próprio planeta, os acionistas, os empregados, a comunidade, mas isso varia muito de empresa para empresa, né? Cada uma escolhe, né, de acordo com a sua missão e com as suas operações. Definindo esses públicos, você precisa entender quais são os temas relevantes para essas partes interessadas e saber qual é o seu impacto. Então, por isso que hoje no nosso programa nós temos 10 objetivos e metas dentro do Solvay One Planet. Porque dentro desse mapa que foi construído, né, de todos os temas, água, gases de efeito estufa, diversidade, segurança, alguns exemplos que eu dei, biodiversidade, significa que para a gente, na nossa análise, são temas relevantes para as nossas partes interessadas. Então, esse é o primeiro passo, Daniel, de entender, então, através da análise de materialidade, o nome até já diz, né? Materialidade, como transformar um tema, né, tão que parece ser abstrato, que é como sustentabilidade, uma visão, em coisas concretas, né? O que é material, né, para a empresa. E com base nisso, a gente tem que construir onde nós estamos, e aí a questão dos indicadores é bem importante, né? Como nós vamos medir cada um desses temas? Alguns são até fáceis, né? Porque são mais técnicos, vamos dizer assim. Captação de água. Você tem lá um medidor captando a água, você consegue mensurar. Emissão de gases de efeito estufa, você também consegue mensurar. Mas existem alguns outros que são muito mais complexos. Por exemplo, eu falei diversidade e inclusão. Diversidade você consegue mensurar. É uma conta percentual de mulheres que você tem em cargos de liderança. Como mensurar a inclusão? É um desafio, né? Mas como mensurar a satisfação de cliente também, né, em relação ao nosso desempenho de sustentabilidade? Aí a gente geralmente recorre para pesquisas de opinião, né? E vai fazendo essas perguntas, pesquisas de opinião, e vai acompanhando ao longo do tempo como essa evolução. São temas mais assim subjetivos, né? Mas mesmo assim é importante medir, porque se você não mede, você não sabe onde você está, você não sabe onde você quer chegar, né? Então você precisa medir para definir o seu objetivo, sua meta. E o mais importante, se você não mede, você não consegue saber se você está evoluindo. Então, por isso que é super importante a gente definir esse conjunto de indicadores. E tomar o cuidado para que eles não sejam excessivos, né? Porque teve uma época, no início aí da formação dos nossos programas, que a gente tinha muitos indicadores. E aí, o que acontece? Você acaba se perdendo no meio de tantos assuntos. Por isso que agora a gente tem 10 que a gente persegue com bastante foco, e eu acho que é o mais prudente, né? A gente ter poucos, mas bons e importantes. Nossa, muito bom. Vão surgindo várias outras perguntas, assim, né?
E é engraçado porque quando você, então, começa os primeiros passos, já tem uma visão bem estratégica, né, de como que isso vai se comportar daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a tal tempo, né? E até mesmo com uma possibilidade de saída para o mercado, né? Porque se você mensura dessa forma, você consegue formatar para que o mercado entenda. Eu estou vendo várias pessoas escrevendo aqui no chat. Sim, formulem a pergunta, por favor. Eu acho que, não sei se tem bastante gente aqui. Acho que tem uma pergunta aqui da Ariluz Fernandes para falar um pouquinho mais sobre os indicadores utilizados. É uma pergunta bem específica. Também uma pergunta do Damian. Damian, você quer falar a sua pergunta aqui? Por favor, acho que vamos organizar aqui de uma forma. Damian, você pode abrir sua câmera e falar? É uma coisa que gostaria só colocar aqui. Obviamente, tudo isso tem um custo. E estou só me perguntando se a empresa calcula, tem uma ideia do que custa um programa de ESG, ou se é uma coisa que a gente fala, não, é uma coisa para fazer, vamos ter que repassar esse custo nos nossos clientes, tudo isso. Se fala internamente sobre até onde vamos com tudo isso, até onde podemos, até onde o mercado aceita que a gente está colocando tudo que é muito maravilhoso, fantástico, que tem que fazer, onde encaixa o alimento custo? Excelente pergunta. É bom lembrar que sustentabilidade são 3 pilares, né? O econômico, o social e o ambiental. O pilar econômico, ele está presente na sustentabilidade. Porque se a gente fizer algo que seja muito forte no social e no ambiental, mas que não tenha um aspecto positivo em termos econômicos, a gente não vai conseguir manter aquele programa ou aquela ação, aquele projeto. Então, é uma variável que a gente sempre considera. Então, é um critério importante, né? Então, hoje, se a gente vai lançar um produto, se a gente vai fazer um business case onde precisa realmente a questão da competitividade estar dentro, ou seja, os custos envolvidos. Então, muita coisa é abandonada porque realmente não se paga e não tem como a gente repassar o custo. Então, esse é o grande desafio, eu diria, viu, Demian, em relação à sustentabilidade. Todo mundo quer ir para o renovável, todo mundo quer impactar menos, né, a atmosfera, etc., mas tem o seu custo. Mas o bom é que, assim, nós estamos no Brasil, né, e o Brasil tem um potencial grande, falando na questão dos renováveis, ou até da energia limpa. Se você pega a matriz energética brasileira, é uma das mais limpas do globo, né? A gente tem aí de 78% a 83% de energia renovável na nossa eletricidade, varia um pouco de acordo com a estação, né, seca, e se o governo aciona ou não mais termoelétricas, mas ainda se comparando com outros países, a gente está numa posição bem positiva. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né, mas sempre tem que ter uma competitividade, senão não se sustenta, né? Essa é a palavra, é redundante, mas não se sustenta no sentido de que a gente não vai conseguir manter essa ação, esse projeto, esse produto por muito tempo. Eu queria chamar aqui também, tem uma dúvida, tem o nosso ex-presidente, né? Hoje ainda membro da Belga Luxus, o Luiz Carlos Shimonovitz, tem uma pergunta. Luiz Carlos, você gostaria de abrir a câmera, fazer a pergunta de Está aberta, não está? Tá lá. Aberta? Vai lá. Está aqui. Estou vendo. Sônia, prazer. Estou adorando o seu testemunho aqui, o seu depoimento, né, sobre a sua experiência. E o que eu tenho visto, eu acho que está sendo muito bacana ver que muitas iniciativas que as pessoas, especialmente nos Estados Unidos, Europa, já estão se preocupando em botar em prática, por um lado de punição, né? Hoje semana passada você teve a SEC, a SEC, condenando o Deutsche Bank,
por algumas coisas, a CVM aqui ano que vem com a possibilidade de você não atendendo determinados critérios de ESG, enfim, é algo que deve se popularizar no mundo. E você deu um depoimento muito bacana sobre a parte de rastreabilidade. Então, é uma coisa que a gente tem insistido bastante, de que não bastam metas, né? Quer dizer, hoje o mercado, e aí nós estamos falando dos seus consumidores, o público em geral, seus acionistas, cotistas, bancos, ou seja, o mundo te vê não pelas suas metas, pelo que você efetivamente implementa, né? E aí, somando ao que o Damon colocou anteriormente, na parte não só de custos, mas, veja, em algum momento a Solvay começou, né, a cuidar da implementação e da demonstração disso, da rastreabilidade. Se você pudesse dizer para nós como que foi isso, essa etapa, passo a passo, até vocês atingirem esse nível de excelência, eu acho que isso acrescenta muito a todos que estão nos ouvindo aqui. Uhum. Eu queria pegar o bonde aqui, Rônia, e só dentro dessa sua resposta, se você puder falar um pouquinho da mudança de percepção desse mercado, porque a gente teve uma onda enorme de assunto de pessoas se atraindo por ESG, então como que foi essa mudança desde 2007, quando não era tão a pauta mais quente do mercado financeiro, para até hoje, que é uma pauta que atrai muitos olhares e muita agressividade às vezes. Então, Bom, falando um pouquinho aí da rastreabilidade, dos indicadores, né? A Ródia tem um programa também que eu acho que ajudou muito, que é a questão do programa de excelência. Então, o que é um programa de excelência? É um programa de melhoria contínua, que no nosso caso, aqui no Brasil, foi implantado na década de 80, né? Então, é um programa já bem maduro. E um dos focos desse programa, ele vem lá dos gurus da qualidade, né? Então, começou lá com o Demi, o Juran, da qualidade, e isso foi evoluindo. No início era muito foco no produto, na qualidade do produto, e depois virou em qualidade num conceito um pouco mais amplo. E esse programa de excelência trouxe para a gente essa visão aí das medições, né? E é super importante. Então, a gente mede, a gente também... porque, justamente, excelência não se consegue se você não consegue medir, né? Então, a questão dos indicadores, com esse movimento da excelência operacional, a gente começou a usar muito essa força que é dos indicadores, né? E, com isso... Logo depois, né, a gente implantou um programa chamado Seis Sigma, que também é um programa que fala assim, que você tem que tomar decisões baseadas em fatos e dados. Então, tudo isso vai ajudando, né, vai construindo de que, se você não tiver realmente uma meta e uma medição, você não consegue evoluir. Além do que, nós somos uma empresa de ciência, né? Então, assim, a ciência, ela é muito focada, né? A gente brinca que a gente é uma empresa de engenheiros, né? Então, assim, essa questão da medição sempre foi importante. E isso foi levado para a questão do meio ambiente, para a questão da segurança e também para a questão da sustentabilidade. E aí, uma coisa que fica bem importante é que a gente começou a publicar esses números no nosso relatório de desenvolvimento sustentável. Na hora que você sai do lado interno da empresa e comunica isso externamente, você digita no site da Solvay, da Ródia, você encontra nosso relatório, você encontra os nossos números, que é a questão da transparência, que é o G, né, do ESG, o G da governança é o G da transparência. Então, na hora que você publica esses números, você precisa realmente ter muita confiança neles. E como a gente obtém isso? Com auditorias de terceira parte. Então, é muito importante que esses números sejam validados por alguém externo, alguém que seja independente, neutro, né, do que a gente está fazendo. E com esses feedbacks dessas entidades, nós fomos melhorando. Tá? Então, eu acho que, em termos de sustentabilidade, ainda há muito a se melhorar.
Primeiro que a gente vê anunciando produtos, esse produto é verde, esse produto consome menos água, consome menos energia. O que é verde? Né? O que é verde para mim pode não ser verde para você. Né? Então, a gente ainda precisa de ter algumas definições. O que é ser sustentável e o que não é ser sustentável? A gente tem uma régua, que é o SPM que eu comentei, Sustainable Portfolio Management. Mas outra empresa pode ter outra régua. Então, assim, ainda há muito a se evoluir em relação a essa questão das medições. Mas elas já são importantes como uma referência. Né? Muito pior seria se a gente não tivesse esses indicadores e essas metas. Respondendo a sua pergunta, Daniel, né, da mudança, eu entrei na ROD em 2006, então eu peguei todo esse movimento aí do nascimento do ROD Away, né, tive o prazer de participar de todo esse programa. No início, e até então, né, algo muito interno, né, a gente falava muito da sustentabilidade, uma curva de aprendizado incrível, né? Então, por exemplo, sobre esse SPM, que para a gente é bem importante, que é você olhar o que você vende um produto, por exemplo, eu vendo um acetato de etila, que é um solvente. O que é que o nosso cliente vai fazer com esse produto, né? Então, essas questões todas de qual a aplicação, como vai ser o fim de vida desse produto, que é a responsabilidade na cadeia que a gente tem que ter, né? Então, tudo isso foi amadurecendo muito internamente, abrindo a nossa cabeça em relação a todo esse guarda-chuva que é a sustentabilidade, né? Então, a gente está falando de social, ambiental, econômico. E o que a gente tem percebido, né? Mas esse assunto está na pauta cada vez mais, teve uma aceleração grande, eu acho que a pandemia ajudou muito, né? E tem estudos que mostram, né, que a questão da pandemia tem uma origem num desequilíbrio ecológico, né? Porque a gente está desmatando, então a gente está mexendo com o clima, o desmatamento faz com que os animais silvestres percam a sua casa, né, o seu habitat natural e se aproximem mais do ser humano, que não deveria ser, né? Cada um deveria se manter no seu ambiente. E com isso as doenças vão se transmitindo, os vírus que ficam nos animais silvestres vão passando para a gente, né? Então, quando surgiu a pandemia, essas discussões vieram muito à tona. Mudança climática, desmatamento, biodiversidade. E a sociedade está cada vez mais atenta para isso, né? Então, hoje, a gente senta para conversar com o cliente, não tem como não falar de sustentabilidade. Né? É um assunto que está na agenda. Lá em 2007, a gente tinha que forçar um pouquinho o assunto na agenda, entendeu? Olha, vamos falar de sustentabilidade. Olha o slide aqui, mostra para o cliente sobre sustentabilidade. Hoje em dia, você não precisa forçar. O assunto vai nascer naturalmente. E é uma consequência da evolução da sociedade. Né? Então, esse webinar é fruto disso, né? De que o assunto é de interesse de todos agora, porque é uma questão de sobrevivência e é uma questão de urgência. Né? A gente precisa realmente sair do discurso e começar a ter ações práticas. Obrigado. Deixa eu dar uma olhadinha. Acho que a gente ainda tem tempo para mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta interessante do Robson aqui. Robson, você quer abrir sua câmera e falar, ou você prefere que eu leia aqui? Se você puder abrir sua câmera. Prefere que eu leia aqui? Então, Rônia, qual a estratégia para engajar o ESG internamente? Quais são os departamentos e diretorias que são imprescindíveis para o sucesso do programa? Acho que isso é uma pergunta também, levando em consideração a complexidade de uma empresa do tamanho da Rodia, mas que pode ser levada para várias outras escalas. Com quem que a gente fala dentro da própria empresa para que isso vire realidade? Olha, com todo mundo. A resposta é essa. Né? É algo que você tem que levar desde o chão de fábrica até o presidente da empresa. Né?
o presidente, diretores, a alta liderança, muito focada na estratégia. Onde nós estamos, onde nós queremos chegar. E essa estratégia precisa ser cascateada em todos os níveis dentro da organização. Então, você vê que a gente falou de assuntos muito diversos, assuntos mais técnicos, de emissões, assuntos de mercado. Então, você precisa envolver a área de marketing, você precisa envolver a área de operações, você precisa envolver o operador, todo mundo, o RH, né? Nós estamos falando de diversidade, inclusão, né? De qualidade de vida. Então, é algo que realmente precisa ser muito bem espalhado dentro da organização. Como nós funcionamos, né? A gente tem poucas pessoas que coordenam, né? Então, a minha equipe, por exemplo, nós não somos full-time em sustentabilidade. A gente se divide em inovação operacional, excelência, qualidade. Mas isso é bom até, porque faz com que a gente não fique com uma cabeça de sustentabilidade pura, né? Ou radical. Então, a gente conhece as outras realidades dentro da nossa empresa e faz com que a gente possa ajudar mais as equipes. Então, existe a coordenação do programa, né? Que fica concentrada nessa equipe aí que cuida da sustentabilidade, mas a gente não faz nada sozinho, né? Então, os nossos projetos, eles são tocados por líderes de diversas áreas, né? Porque a gente precisa realmente envolver todo mundo. Então, se é um projeto mais técnico, está na área de engenharia, de processos. Se é um projeto mais comercial, a gente vai com a equipe comercial. Então, assim, está dentro da estratégia, essa estratégia precisa ser cascateada. A gente sempre prevê e faz alguns treinamentos também de conceitos, como eu falei, economia circular, por exemplo. Nós fizemos um treinamento importante o ano passado, porque é um conceito novo dentro da nossa empresa. Então, treinar as pessoas e também reconhecer, né? Reconhecer os bons projetos quando eles existem e quando eles entregam os resultados esperados. É interessante essa abordagem também, que permeia todo o nosso encontro aqui, que você tem falado muito pelo viés da excelência, na verdade, né? Porque, às vezes, quem quer implementar uma questão de sustentabilidade vai pela abordagem, tipo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que... Não, nós fazemos isso, pelo que eu capto do seu discurso, nós somos uma empresa de ciência e nós somos com um nível muito alto, portanto, estamos fazendo isso pela excelência. O que facilita, ou talvez facilita a aceitação, talvez, do colaborador, de todos os envolvidos nessa jornada toda, né? Eu vou ler mais alguma aqui. Deixa eu ver. Lá do comecinho. Talvez até responder aqui a Luz Fernandes. Você pode falar um pouquinho mais dos indicadores utilizados? Qual a metodologia utilizada? Olha, o Grupo Solvay, ele usa o GRI, né, que é o Global Reporting Index, né? Então, a gente, no relatório de desenvolvimento sustentável, a gente segue essa metodologia que é internacionalmente reconhecida. Então, para alguns indicadores mais técnicos, a gente tem, né? Outros, quando não existem, a gente tem que criar, né? Uma forma de medir para ver onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Interessante. Isso foi uma discussão também que levou um bom tempo, né? Que por muito tempo não se teve tanta padronização, ou às vezes alguns players não conheciam tantas padronizações, então acho que é interessante saber também que existem esses nortes, existem essa metodologia, assim, né? Eu acho que tinha aqui... O Carlos Cardoso perguntou aqui, Rônia, você poderia falar um pouco sobre a ação sobre outros elos da cadeia de valor para que toda a cadeia seja ESG? Você mencionou um pouquinho na sua apresentação, mas se puder desenvolver um pouco mais. E esse ponto é super importante, é algo que a gente percebe, né, que ninguém consegue fazer sustentabilidade sozinho, a gente precisa realmente envolver a cadeia. Como eu comentei, a gente, para os principais fornecedores, a gente
tem conversado, né? Então, a gente tem uma agenda para falar desses assuntos de sustentabilidade, principalmente agora na questão do carbono, né? Que a gente quer realmente buscar aí a neutralidade e a parceria com os fornecedores é muito importante. E é lógico que a gente vai começar com os principais, né? E depois aí a gente vai estendendo. Então, de um lado, você tem que conversar com os seus fornecedores, fazer a sua lição de casa, né, na sua operação, tentar otimizar, tentar melhorar, tentar buscar excelência nos seus processos. E o que é super importante também é ouvir o lado do cliente, né? No nosso caso, a gente não tem contato direto com o consumidor final, mas é super importante a gente ter o contato com o nosso cliente, porque ele está mais à frente, né, com o consumidor, e trazer essas novas demandas, isso é input para a gente desenvolver nossos produtos, melhorar os nossos processos. E o consumidor final, né, que também a gente tem que ficar antenado das tendências que existem, né? O que é que o consumidor tá buscando, o que é que a sociedade está buscando, e traduzir isso internamente em ações e projetos de melhoria. Legal. O pessoal está animado aqui, tem um monte de perguntas surgindo aqui. Pergunta do Leandro. Leandro, você gostaria de abrir sua câmera para perguntar? Eu fiz uma batelada de perguntas rápidas, mas acho que a gente consegue abrir a câmera. Leandro? Olá, bom dia, tudo bom? Bom dia. Tudo bom? Joia. Obrigado pelas explicações também, Rony. A pergunta que eu faço é: existem possibilidades de otimizações de custos aplicando o ESG? Quanto às isenções fiscais, a gente sabe que tanto os governos municipais, estaduais e federais aplicam, tem os impostos que são atribuídos, né? Uhum. E com a aplicação do ESG, vocês conseguiram ter reduções nesse sentido, ou otimizações? Ainda não existe leis claras para isso, né, de incentivos, né? Existem discussões sobre isso, né? E isso seria super importante para a gente, não só para a gente, né, para a sociedade como um todo, porque existem níveis de responsabilidade, né? Quando você fala de sustentabilidade, um ator super importante é o governo, sem dúvida, né? No segundo nível são as empresas, e aí é um pouco do que eu falei, né? O que as empresas precisam e devem fazer, e tem os cidadãos. Mas quando você coloca uma lei, né, você acelera muito essa busca, sem dúvida. E muito melhor do que você taxar, né? Por exemplo, a gente fala muito de taxação de carbono. Muito melhor do que você punir é você incentivar. Então, essa deve ser, então, pelo menos na nossa visão, seria maravilhoso, né? Acelerar a sustentabilidade através dos incentivos. Porque aí você consegue trabalhar também o pilar da competitividade que eu comentei, e isso vai se sustentar ao longo do tempo. Então, a resposta ainda não, mas as discussões existem e a gente espera que um dia isso aconteça. Mais como incentivo do que como taxação. Sim. Se me permite, o que existem, por exemplo, principalmente fora do país, existem elementos que, por exemplo, na França, eles têm um sistema que é possível você recuperar dinheiro através de inovações tecnológicas. E, claro, o pilar da sustentabilidade é muito forte nesse sentido, né? Porque eu diria que é o motor para executar esse tipo de modificação. Claro, os custos são mais do que importantes, mas a gente tem que ter esse equilíbrio que justamente você comentou durante a sua explanação, e que através dessa situação é possível recuperar algum dinheiro que foi investido. Por exemplo, vocês estão desenvolvendo uma nova tecnologia, um novo produto. A Rod é uma empresa de pesquisa full-time, né? 100% do tempo. Então, eu imagino que, assim, que vocês têm muitas patentes, muitos desenvolvimentos que poderia permitir esse tipo de situação. Então, não sei, é uma
uma contribuição que eu vejo que, assim, pode ser muito benéfico para vocês. Mas as discussões estão evoluindo, né? Então, eu acho que um dia a Legal. gente vai chegar nesse ponto. Legal, muito obrigado. A gente tem mais um questionamento interessante para colocar num contexto de mercado e de regulamentação. Acho que a Rônia já respondeu uma automaticamente aqui, era uma pergunta sobre a necessidade de regulamentação, de normas, mas acho que tem outra pergunta que é como que as ODS conversam com essas ações, com essas atividades que vocês estão desenvolvendo na Rodia Solvay. Bastante, bastante. Os ODS, eu comentei daquela análise de materialidade, né? E a gente acaba nessa análise considerando também os impactos nos ODS. Os ODS, não sei se todos conhecem, mas são os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável até 2030, que foi lançado pela ONU em 2015, né? Então, ele também serve de base para o desenho dos programas de sustentabilidade, que é justamente você se questionar, como empresa, quais são os ODS que mais você impacta como empresa, né? Então, e aí, no nosso caso, a gente tem isso mapeado, a gente fez um trabalho bem bacana na ABIQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, que a gente faz parte, e justamente levantar cases da indústria química que estavam alinhados com os ODS, né? E cases concretos, mensuráveis, né? Já que a gente está falando bastante de como mensurar. Então, hoje no site da ABIQUIM é aberto, é só entrar lá e buscar os ODS, vocês vão poder encontrar alguns exemplos, não só da Rodia, mas de outras indústrias químicas. Então, o ODS é algo que está sempre no nosso radar, e a gente precisa ter consciência quais deles a gente impacta mais para contribuir mais, para colaborar mais, para buscar soluções em prol daquele ODS. Porque o bacana do ODS é que, assim, são metas para o planeta e para a sociedade. Independente do país que você está, independente da sua crença religiosa, política, etc., ele está acima de tudo isso. O que fala lá é educação de qualidade, energia limpa, consumo consciente. São objetivos que são, assim, inerentes à sociedade e ao ser humano, independente do que você acredita. Então, é super importante a contribuição de todos. E as empresas têm o seu papel nos ODS, sem dúvida. Acho que a Cláudia aqui da Parafix. Cláudia, você quer fazer suas duas perguntas aqui? Acho que você tem dúvidas um pouco mais específicas, por favor. Sim, obrigada, Daniel. Obrigada, Rônia, pela conversa muito rica e parabéns a você e a todo o time da Rodia por todo o trabalho realizado. Eu queria, então, aproveitar o tempo e fazer duas perguntas em uma aqui. Eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho mais de detalhe como foi realizado esse trabalho de análise de materialidade, quem foram os principais públicos de interesse, os stakeholders envolvidos, que áreas lideraram ou participaram desse trabalho e se ele foi realizado internamente ou por algum parceiro externo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre os principais indicadores de diversidade que o time de recrutamento e seleção da Rodia tem perseguido, os drivers principais aí na busca dessa diversidade, o que foi entendido como importante para a Rodia, que tem norteado esses processos de recrutamento e seleção a respeito desse tema. É isso. Tá. Obrigada. Bom, sobre a matriz de materialidade, foi feita internamente. Então, como é que funciona na Rodia? Nós temos uma área corporativa, uma área de sustentabilidade corporativa, né, que fica na Europa, e eles são os experts, vamos dizer assim, eles são os especialistas nas metodologias, nessa metodologia SPM que eu comentei, no relatório de desenvolvimento sustentável, na elaboração, na definição dos indicadores, e também na metodologia de materialidade. Então, é uma matriz, né, que a gente faz, né, onde os públicos que nós consideramos como Solvay comunidade, clientes, empregados, o planeta,
os acionistas também a gente considera, e aí, com base nisso, a gente traz os temas. Os ODS também acabam norteando essa análise, né? E aí você tem algumas perguntas a serem respondidas sobre o seu impacto em cada um dos temas. Primeiro, quais são os temas de interesse dessas partes interessadas, né? E qual o seu impacto? Aí você tem uma grade que você vai selecionando, se é 1, 3, 9, e cada uma com sua definição. E, no final, você cruza isso, né, com os interesses dos stakeholders e o grau de interesse, como esse assunto está evoluindo, né, e você chega a quais são os temas prioritários. Então, é uma metodologia que é conhecida, assim, não é nada... pesquisando na internet, você vai encontrar bastante material a respeito, né? E o que vale aí são as discussões. Nós fizemos internamente mesmo, dentro do corporativo. Sobre a questão da diversidade, é o que eu comentei, a gente começou com esse indicador focado em gênero, né? Mas a gente sabe que não é suficiente, né? A gente precisa considerar a diversidade em diversos aspectos. E aí, tanto a questão... As diversidades mais tradicionais que a gente vê, né, de orientação sexual, raça, religião e etc. Mas tem a diversidade que eu chamo de diversidade escondida, né? Eu mesma, se você me olhar, você fala assim, você não é diversa, você né, normal, porque eu sou branca e tal. Eu sou baiana, meu pai era imigrante romeno, né, judeu, minha mãe era baiana, na família da minha mãe tem índio, tem negro, então assim, eu sou um mix, né? Eu me considero uma pessoa diversa, apesar da minha aparência não ser, entendeu? Então eu acho que é difícil a gente captar isso, mas a diversidade não está só naquilo que é aparente e no que é declarado, né? A diversidade também está no histórico de cada pessoa. Então, é realmente um desafio, Cláudia, e a gente tem debatido isso internamente, de como fazer isso. Não só como fazer, mas como fazer bem feito. Acho que a questão é como fazer bem feito. Excelente, muito obrigada. Nada. Estou vendo que tem uma pergunta um pouco mais específica ainda, acho que a gente está entrando num reino bem voltado para o pragmatismo mesmo, talvez até querendo sair daqui e fazer projetos, porque Rafael Gaspar perguntou se existe algum manual disponível para orientar no cálculo da compensação de carbono. No cálculo da compensação. Posso falar um pouquinho da pegada de carbono em si, né? A gente, novamente, a gente tem um grupo de especialistas, né? Mas eles se baseiam numa ISO 14000, que é focada no ciclo de vida de produto. E esse cálculo é feito com base nos dados da sua fábrica mesmo, né? O quanto você está consumindo de energia elétrica, energia térmica, e aí quanto você... Né? Tem um balanço realmente de massa e energia que você faz para calcular essa pegada de carbono. E o que hoje a gente tem usado, né, para reportar é tentar que alguém externo olhe esses cálculos, né, para dar credibilidade à coisa, né? Porque como é complexo, tem várias hipóteses que você acaba assumindo. Então, é muito importante esse olhar externo, né, ter essa pegada de carbono verificada ou até mesmo certificada, para você garantir o número, né, a exatidão do número que você está comunicando. E a questão da compensação, né, o que existe hoje? Você pode reduzir carbono de duas formas, ou reduzindo as emissões em si, ou seja, você faz um projeto, né, que você deixa de emitir, né, o exemplo que eu dei no início, né, a gente queima o gás, esse gás não vai ser mais um gás de efeito estufa, é uma redução efetiva. A compensação é você estimular reduções de carbono fora do seu perímetro. Então, você pode, por exemplo, ter um projeto de energia eólica no Nordeste e você comprar créditos de carbono desse projeto
para compensar as suas emissões. Isso é algo que tem sido feito e é uma forma também de incentivar, né? Já que você não consegue eliminar totalmente as suas emissões, você, através da compra dos créditos de carbono, você incentiva essa redução em outro local. O que para o planeta é super bom, porque o projeto do Nordeste vai impactar o planeta também. Então, são esses dois mecanismos, né? A redução em si, né? Que é o que a gente tem que trabalhar, esgotar ao máximo, né? O que a gente pode fazer dentro de casa. E quando você tem alguma barreira, seja ela tecnológica ou econômica, como a gente falou, né? Você pode estar incentivando um projeto externo através da compensação. Perfeito. Gente, a gente acabou de passar de um pouquinho de mais de 1 hora de conversa aqui, considerando nossos atrasos, então acho que a gente pode terminar essa conversa com essa energia de levar para o mundo real, né? De executar os projetos. Eu agradeço muito a presença de todos aqui e, claro, aos membros da Belgalux, seria um prazer colocar a Rônia em contato com vocês para ter mais conversas, mais projetos juntos. E aos que não são membros, claro, eu convido para se associar, porque é uma comunidade de negócios que tem gerado bons frutos. Então, Rônia, eu agradeço muito a sua presença, sua disponibilidade, seu tempo, seu conhecimento, e agradeço muito a todos que participaram da conversa hoje. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada. Até mais.